Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à correção da atividade 6 do terceiro bimestre. Na atividade, nós temos aqui, no caderno, indique as equações do segundo grau. Então, como foi explicado, para essa equação do segundo grau, é necessário que o maior expoente da incógnita dessa equação seja 2. Não obrigatoriamente tem que vir nesse formato, tá? Isso aqui é a forma geral, da equação de segundo grau, mas não é obrigatório vir nesse formato. Caso a questão não peça, é para a gente colocar nesse formato. Então, vamos lá. No caso dessa equação aqui, a gente tem um 2, um x e 9x ao quadrado. Observem que o maior expoente aqui é um 2. Então, nesse caso, já configura uma equação de segundo grau. Na letra B, a gente tem x elevado à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, o maior expoente aqui é 4. Não configura uma equação de segundo grau. Nessa daqui, se eu não tivesse esse expoente aqui, 3, tivesse só esse 2 aqui, seria necessário a gente desenvolver essa equação para saber se realmente o maior índice seria o 2, mas como já vem esse 3 aqui, eu não vou precisar me preocupar com isso, porque eu já sei que não é uma equação de segundo grau. E nesse daqui a gente tem 6x menos 3 mais x ao quadrado igual a 1, mesmo que esteja aqui igual a 1, o que importa pra gente é isso aqui, tá? Com x elevado ao quadrado, então é uma equação do segundo grau. Então, ficamos assim, a primeira é equação, a segunda não é equação, por conta do expoente 4 aqui. A terceira também não é uma equação, por conta do expoente 3 aqui. E essa daqui também é uma equação de segundo grau, porque a gente tem aqui o expoente maior sendo o 2. Na segunda questão, ele pede para a gente escrever a equação na forma geral. Então, vamos lá. A letra A, nós temos que A é igual a 3, B é igual a menos 2 e C é 1. O que eu vou fazer aqui para escrever a equação dessa forma? Nós vamos substituir o A dessa equação por 3, o B dessa equação por menos 2 e o C dessa equação por 1, ficando dessa forma. Na letra B, nós temos que A é menos 1, B é 0 e C é 7. Vamos fazer a mesma coisa, trocar o A por menos 1, o B por 0 e o C por 7, obtendo essa equação. Só que eu quero ressaltar que não é obrigatório nós mostrarmos o coeficiente quando ele é 1. E quando o coeficiente vier 0, significa que esse termo aqui da equação está anulado. Ou seja, essa equação pode ser reescrita dessa forma, tá? Eu esqueci de colocar aqui o menos, tá, pessoal? Mas aqui seria menos x ao quadrado mais 7 igual a 0. Esse termo aqui será anulado. A letra C nós temos que A é igual a 1/3, B é igual a menos 6 e C é 0. Escrevendo na equação vai ficar dessa forma. Só que eu também, mais uma vez, o 1 aqui aparecendo. Esse 1 não precisa aparecer, tá? Então, como aqui é 0, também não precisa aparecer. A gente pode reescrever e vai ficar dessa forma aqui. Na terceira questão, nós temos que escreva as equações do segundo grau na forma geral, ou seja, na forma reduzida. Então, vamos lá. A letra A, nós temos aqui um produto notável, que vocês estudaram no 8º ano, ou seja, eu tenho um quadrado da subtração de dois termos, ou seja, um quadrado da diferença, igual a 64. Eu tenho que deixar ela desse jeitinho aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o parênteses.
Ou seja, como é um quadrado da diferença, a gente vai utilizar a regra de produtos notáveis. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ficando assim. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, igual ao 64. O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver as potências. E eu posso também resolver essa multiplicação porque ela não está ligada às potências. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz 4 ao quadrado é igual a 16. Menos 24, né? Porque 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E resolvi isso aqui também ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. O 64 que estava do lado de fora, eu passei para dentro da igualdade. Como ele estava positivo, ele entrou negativo. Por que eu fiz isso? Porque a equação na forma reduzida ela é igual a zero. E agora, o que foi que eu fiz? Eu apenas organizei, né, de acordo com os índices aqui dos expoentes. Então, eu coloquei o termo que está ao quadrado primeiro, 9x ao quadrado. Depois eu vim com o termo que está o x menos 24x. Trouxe os que não tem x, né, para cá, o 16 e o 64. Agora, o que eu observo? Esse está batendo. Esse está batendo. Mas eu posso ter dois c's? Não posso. Então, isso aqui eu vou resolver. Mais 16 com menos 64 é igual a menos 48. Então, aqui a gente tem, ó, uma equação escrita na forma reduzida e igual a zero. Na letra B, nós temos o produto notável e uma multiplicação do primeiro de um monômio por um polinômio. Então, a gente tem que resolver esses dois parênteses, tá? Aqui é a mesma coisa da primeira questão, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aqui a gente vai fazer a propriedade distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos lá. Quadrado do primeiro termo, tá aqui. Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo que tá aqui. Igual, né? Vamos resolver, ó. 2x vezes x é igual a 2x ao quadrado. E 2x vezes menos 2 é igual a menos 4x. E eu baixo mais 48. Aqui, o que a gente vai se preocupar? Vamos nos preocupar em resolver primeiro essas potências. E a multiplicação, porque essa multiplicação não interfere nas potências. Então, vamos lá. 2x ao quadrado é a mesma coisa que 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x é igual a menos 4x. E menos 4 vezes 4 é igual a menos 16x. 4 ao quadrado é igual a 16. E na sequência eu aproveitei para passar todos esses termos que estavam fora da igualdade para dentro da igualdade e deixar isso aqui igual a zero. Porque na forma geral eu preciso que a equação seja igual a zero. Perdão, na forma reduzida. Agora, o ideal é a gente agrupar os termos semelhantes, colocando já os expoentes decrescente. Ou seja, x ao quadrado primeiro, depois o x e depois os termos independentes. Então, aqui eu coloco, ó, 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Não tem mais termo ao quadrado, então a gente já vai lá, ó. Menos 16x mais 4x. Não tem mais termo com x, então a gente já vem lá, ó. Mais 16 menos 48 e todo mundo igual a zero. Então, vamos fazer a redução aqui dos termos semelhantes, né? 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado, 16x com mais 4x
e 16 com menos 48. Vai ficar igual a, ó, esses dois juntos aqui vai dar 2x ao quadrado. A subtração desses dois vai dar menos 12x e a subtração desses dois vai dar menos 32 igual a zero. Encontramos a forma reduzida dessa equação. Bom, pessoal, a quarta questão diz o seguinte: os números menos 1 e 1 são raízes de quais dessas equações? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos fazer o teste, ou seja, eu vou pegar o x e no lugar do x eu vou escrever menos 1 e vou ver se essa igualdade se torna verdadeira. Se der certo, eu vou testar com 1. E se der certo com os dois termos, significa que eles são raízes dessa equação. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, nós vamos pegar o menos 1 e trocar pelo x. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Menos 1 ao quadrado menos 1 igual a 1. Resolvendo parênteses. Menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo. 1 positivo menos 1 pode ser 1? Não, né? Então, com isso, a gente conclui que menos 1 e 1 não são raízes dessa equação. Eu nem preciso testar 1. Se uma delas não der certo, eu não preciso testar a outra, ok? Na letra B, ocorre a mesma coisa. Nós vamos fazer a substituição do x pelo menos 1. Então, vamos lá. Vai ficar dessa forma. Raquel, mas por que esses dois menos aqui? Porque esse menos é esse daqui. E esse menos aqui é o menos do 1, tá? Então, por favor, não deixem eles juntos e separem com parênteses. Quando nós formos resolver isso daqui, como eu disse aqui, é um positivo, não é verdade? Então, como esse menos está fora, ele vai permanecer. Vejam bem. Vai ficar menos e o resultado disso aqui que é 1. Menos 1 com mais 1 pode ser 1? Não, né? Isso aqui é diferente de 1. Logo, menos 1 e 1 não são raízes dessa equação. Na letra C, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Trocamos o x por menos 1 e ficou dessa forma. Menos 1 ao quadrado, como a gente viu anteriormente, é 1. Então, 1 menos 1 é 0? É 0, né? Então, como essa daqui deu certinho, deu tudo ok, o que a gente vai fazer agora? Vai testar o outro número que foi sugerido, que foi o número 1, positivo. Então, vamos lá. 1 ao quadrado menos 1 igual a 0. O 1 positivo ao quadrado só pode dar 1 também, porque 1 vezes 1 é 1. Então, vamos lá. Ficou 1 menos 1, que também é 0. Como as duas igualdades deram certo, isso significa que o menos 1 e o 1 são raízes dessa equação. Na letra D, nós vamos fazer a mesma coisa. Teste primeiramente com o menos 1. Então, do mesmo jeito que a gente viu lá na letra B, o menos daqui é o menos que está aqui e o menos daqui é o menos do menos 1. Resolvendo isso aqui, isso é positivo. Então, vamos lá, vai ficar assim. Esse menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Baixa esse 1. Menos 1 com 1 é 0. Ok? Para o primeiro número. Então, vamos testar agora o 1 positivo. Quando nós testamos o 1 positivo, vai ficar dessa forma aqui, tá? Esse menos é esse daqui. Resolvendo, vai ficar assim, ó. Menos 1 ao quadrado é o próprio 1, mais 1 igual a 0. E menos 1 mais 1
é zero, então também deu certo para esse segundo número. Portanto, menos 1 e 1 são raízes dessa equação também.